aí pessoal, tudo bem? Professor Vinícius Gomes e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, correção de movimento. A conceituação de correção é conseguir modificar significativamente a mecânica de movimento do seu aluno, né? Então é fazer mudanças visíveis no padrão de movimento dele. E aí, a correção ela tem dois objetivos. O principal deles, né, o mais importante, é diminuir, né, o risco de lesão. Esse ponto é muito importante, porque dentre vários erros que o seu aluno pode estar cometendo, você vai voltar a sua atenção para os erros que colocam a segurança desse aluno em risco. Tá? O segundo grande ponto, que é o objetivo da correção, é performance. Né? Então, é um aumento de performance. Performance, né, a gente pode ver como sinônimo de economia de movimento. É um movimento seguro, né, e é um movimento eficaz. Um movimento que o gasto energético para fazer uma repetição é muito menor. É um movimento que se assemelha com a mecânica de movimento ideal. Quanto mais perto disso, maior é seu nível de performance. O interessante das correções é que sempre haverá algum ponto que possa ser corrigido, independente do nível de proficiência técnica de seus atletas, seus alunos, independente disso. Existe um conceito muito interessante que é o de treinamento de limiar. Isso quer dizer trabalhar no limiar da sua capacidade. Traduzindo, é como se você tem um padrão de movimento muito bom, um padrão que se repete, um padrão consistente. E aí, eu vou pedir que o quê? Que você faça movimentos mais rápidos. Ou vou pedir que você aumente um pouco a carga, para desafiar você. A partir do momento que eu aumentar a velocidade ou aumentar a sobrecarga, você vai começar a errar alguns pequenos erros de performance. E aí, eu quero que você domine a técnica com aquele novo desafio, seja de carga ou de velocidade. Então, isso é o treinamento de limiar. É treinar no limiar da sua capacidade. Um ponto muito importante é que nós não devemos nos acostumar com movimentos regulares. Como treinadores, nós devemos almejar que nossos alunos busquem a excelência sempre. Portanto, a gente tem que corrigir as pequenas sutilezas dos movimentos e fazer com que o aluno realmente consiga alcançar um nível muito alto de proficiência técnica. Agora que a gente conhece o conceito de correção e quais são seus objetivos, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema. Em relação aos erros, existem dois tipos: os erros de segurança e os erros de performance. Os erros de segurança são aqueles que vão colocar em risco a integridade física dos seus alunos, né? Vão colocar em risco as articulações dos seus alunos. Vou demonstrar um erro em um movimento muito comum, o shoulder press. Shoulder press é esse movimento de empurrar a barra do ombro para cima da cabeça. Se eu fizer esse movimento dessa forma, vou demonstrar um erro. Arqueando a coluna, eu acabei de mostrar um erro de segurança. Então eu tenho que o quê? Corrigir aquilo como prioridade. Eu tenho que fazer com que ele volte à neutralidade da sua coluna para realizar o movimento. E aí eu posso ter também um erro de performance, que é um pequeno erro aqui. Vamos imaginar que eu estou com a minha linha média estabilizada e aí eu vou fazer um erro de trajetória da barra. Então aqui, se você for olhar o meu plano frontal, que é esse plano que me divide ao meio, né, em parte anterior e parte posterior, eu vou fazer com que essa barra saia desse plano frontal. Esse é um erro de performance. Olha lá, ó. Então aqui, a barra vai para frente e depois para cima. Então esse é um erro de performance, porque a menor distância entre dois pontos é uma reta e eu fiz uma curva enorme. Então isso gasta mais energia, esse é um movimento com dispêndio energético maior. Não é o ideal para performance, mas se eu verificar os dois tipos de erro numa aula, o que eu vou corrigir é o erro de segurança. Por exemplo, a estabilização da linha média no exemplo que eu dei. Os erros também eles podem ser grosseiros ou sutis. Erros grosseiros são erros que saltam aos nossos olhos, né, que a gente consegue identificar facilmente. Erros sutis são erros que acontecem geralmente na fase dinâmica do movimento, enquanto o aluno se movimenta, e eles são de percepção muito difícil. Mas o legal é que o nosso olho ele pode ser treinado, então há uma maneira de se treinar a nossa capacidade de ver os erros, né, para que até os erros sutis sejam vistos por nós. Então existem esses dois tipos de erros, grosseiros e sutis.
Sabendo disso, então quais são as nossas ferramentas para que a gente consiga efetivamente corrigir os nossos alunos? A gente tem duas grandes ferramentas. As dicas e os feedbacks. Falando sobre as dicas, elas são orientações para que os alunos alcancem a mecânica desejada, né? Para que eles corrijam o movimento da maneira desejada. E as dicas, elas são parte importantíssima da correção, só que às vezes a gente dá as dicas de maneira equivocada. Como, por exemplo, às vezes a gente descreve o movimento correto ao invés de dizer para os alunos como eles alcançam aquele padrão de movimento. Então eu vou lá e falo para eles assim, ó, no agachamento eu quero que vocês façam isso, no agachamento eu quero que vocês façam isso. Não, fulano, faz assim, ó, e mostra o movimento para fulano várias vezes, né? Então eu estou demonstrando o movimento, então eu não ensinei o aluno o que ele deveria fazer, eu apenas fiquei mostrando o movimento que eu queria que ele fizesse, né? Eu não mostrei o caminho para ele, só mostrei o destino final. Outra coisa que comumente a gente faz quando vai dar a dica para alguém é ficar apontando o erro. Né? Seu joelho está entrando enquanto você agacha, seu joelho está indo para dentro enquanto você agacha, então eu estou apontando o erro. Alguns alunos têm a consciência de que, se meu joelho está entrando, eu tenho que jogar ele para fora. Outros não têm essa consciência corporal e nem esse nível de entendimento do movimento. Então, às vezes, a gente aponta os erros e acha que está corrigindo alguém. Aí também, muitas vezes, a gente faz assim, a gente dá a mesma dica e não corrige o movimento, mas a gente insiste nela. Por exemplo, estou agachando, né? E aí meu tronco está inclinando à frente demais. E aí eu falo com o aluno assim, tronco reto, tronco reto, tronco reto. E ele está lá, na mesma posição. E eu continuo insistindo naquela dica. Não, fulano, deixa o tronco reto. Isso, tronco mais reto ainda. Isso, tronco reto. E eu fico naquela dica martelando, martelando, martelando. E eu não percebi que eu tenho que mudar a minha comunicação com o aluno. Talvez ele não esteja entendendo o que é um tronco reto, né? Uma dica meio vaga. Outro ponto interessante é que, às vezes, a gente tenta dar dicas muito complexas, dicas com termos técnicos. Às vezes, estende quadril, flexiona o quadril, algumas coisas desse tipo parecem simples para a gente, mas os alunos podem nem mesmo saber o que é o quadril. E flexionar e estender as articulações são fáceis de ser vistas, por exemplo, na articulação do cotovelo, né? Mas agora a articulação do quadril, em algumas posições, é difícil verificar questão de extensão ou flexão de quadril. Então, simplifique sempre a maneira que você se comunica. Então, qual que é a melhor dica? A melhor dica é aquela que funciona. Funcionou, está excelente, é uma dica muito boa. Às vezes, a gente adota aquele padrão de comportamento, né, de dicas que eu falei anteriormente, e às vezes a gente consegue corrigir os alunos. Eu fiz um post no Instagram falando sobre isso, a diferença de eficácia e de eficiência. Né? Então, às vezes, eu consigo corrigir o aluno daquela forma, só que existe uma forma muito mais eficiente para que eu consiga fazer essas correções. E essa forma é nos comunicando como um GPS. Como um GPS. O GPS ele fala assim pra gente, em 200 metros, vire à direita. E aí, quando a gente vai seguindo essas pequenas dicas do GPS, essas pequenas orientações, a gente chega no destino final. As nossas dicas, elas têm que seguir o mesmo padrão. Por exemplo, a dica do GPS é uma dica curta, não é? É uma dica com poucas palavras. É uma dica específica, né? Então, em 200 metros, você vai virar para a esquerda. E é uma dica que gera uma ação, né? Então, é uma dica curta, específica, que gera uma ação. Da mesma forma, a gente deve corrigir os alunos. Então, se o joelho, no exemplo que eu dei acima, né? Se o joelho está entrando durante o agachamento, você fala assim, fulano, empurra seu joelho para fora para descer e para subir no agachamento. E aí ele vai lá e empurra o joelho dele para fora na hora de descer e na hora de subir. Foi uma dica curta, uma dica específica, né? Eu disse qual articulação eu queria, eu disse qual articulação que eu queria que fosse para qual direção. Então foi uma dica específica, curta e que gerou uma ação. E aí esse raciocínio ele tem que ser seguido nos 3 tipos de dicas que a gente tem. A gente tem dicas verbais, dicas táteis e dicas visuais. Vamos falar de cada uma delas, né? A dica visual é quando eu contrasto o erro do aluno. Então eu falo assim, fulano, você está fazendo dessa forma. Contrasto o erro, faço um erro grosseiro para que ele perceba. Se os erros sutis já são difíceis de nós mesmos perceber, imagina um erro sutil para um aluno. Então na dica visual, o importante é que você contraste. Então faça um erro grosseiro. E continua. Fulano, você está fazendo isso. Eu quero que você faça assim. Pronto, é uma comunicação simples, direta e eficaz. Agora a gente tem uma dica tátil também. Nas dicas táteis, eu posso ou dar um alvo, por exemplo, no front squat, um agachamento com a barra à frente, o cotovelo está abaixo, né? Aí fala assim, fulano, acerta o cotovelo aqui na minha mão. Aí ele vem, tenta tocar o cotovelo na sua mão. Isso é uma dica tátil. Ou às vezes ele está se inclinando demais à frente na hora de agachar.
Aí você fala assim, fulano, agacha e não encosta na minha mão. Aí ele vai tentar agachar e não encostar na sua mão. Então essa é uma dica tátil. Ou é um alvo ou é algo que você não pode encostar. E a dica verbal, ela tem que ser da forma que a gente vem estudando. Uma dica curta, específica e que gera uma ação. Às vezes eu estou do outro lado da sala aqui, eu estou aqui no início da academia e o meu aluno está lá atrás, lá no fundo. E eu quero corrigir ele, eu consigo acessar aquele aluno. Né? Por exemplo, no mesmo exemplo, vamos bater nesse exemplo. Né? Ele está agachando com os joelhos para dentro. Aí eu falo lá, fulano, empurra seu joelho para fora na hora de agachar. Aí ele empurra o joelho para fora na hora de agachar. Então é uma dica muito simples e que faz com que ele gere a ação de correção. Então a gente tem esses 3 tipos de dicas que a gente pode utilizar em nossas aulas. Agora é o pulo do gato. Para vocês criarem essas dicas, vocês têm que passar por alguns pontos. Primeiro, identificar qual é o tipo de erro que o aluno está cometendo. Segundo, identificar qual parte do corpo está fora do lugar. E terceiro, se você identificou qual parte do corpo está fora do lugar, você sabe qual parte do corpo precisa estar no lugar correto. E aí você faz a dica para o aluno. Ou você fala com ele, fulano, posiciona essa parte do seu corpo aqui. Né? Ou você fala assim, fulano, encosta seu ombro na minha mão. Então, eu levei a parte do corpo para a posição que eu quis. Né? Ou dica visual. Fulano, seu corpo está lá naquela posição, eu quero que ele esteja nessa. Lembrando da dica visual, fazer um contraste, né? Fazer um erro grosseiro para que ele perceba. Então, esse tipo de raciocínio vai levar vocês a uma correção mais assertiva. Né? Pensando dessa forma, a comunicação vai ser simples e a correção vai ser muito mais provável de acontecer. Vocês lembram que a segunda ferramenta que eu falei foi feedback? Era dica e feedback, as 2 ferramentas que a gente tem para a correção do aluno. Então, se eu dei uma dica, eu falei para ele, fulano, eu quero que você faça isso. Só que eu vou embora, eu viro as costas e saio andando, é como se eu entregasse uma prova para ele de volta sem a nota. Então, minha correção não serviu de nada, não vai gerar mudança de movimento. Então, o indicado é que eu dê a dica de correção, e aí eu observe esse aluno por mais uma repetição, e aí eu vou dar um feedback sincero. Como que foi o movimento? Ele não melhorou? Né? Ele foi igual? Ou esse movimento foi melhor? Então eu tenho que falar para o aluno, melhorou o movimento, se ele realmente tiver melhorado. Se ele melhorou pouco, se a melhora foi insignificante, melhorou, mas foi pouco, você pode falar assim, melhorou um pouco, continua se esforçando nesse aspecto. Se foi igual ao movimento, fala para ele, ficou igual, se esforce mais um pouquinho. E se o movimento realmente melhorou, você fala assim, melhor, muito bom o movimento, ficou legal. E aí, esse feedback ele tem que ser sincero, que nem eu fiz um post no Instagram também falando sobre isso, senão você perde sua credibilidade. Se o aluno percebe que às vezes ele está se movimentando, você fala que foi muito bom, mas você volta logo após para corrigir algum ponto, então ele fala assim, então se foi bom, agora não está mais, eu fiz igualzinho, o que aconteceu? Então seu feedback perde a credibilidade se você utilizar de maneira inadequada. Então utilize o bom e o melhor quando o movimento ficar realmente bom ou melhor, utilize igual para quando o movimento ficar igual, e se o movimento ficou melhor, mas ainda não ficou o suficiente, seja sincero e fale, ficou melhor, mas continua tentando nesse ponto. Pode acontecer também que às vezes eu dou uma dica e o movimento piore, acontece, eu já fiz isso. E aí você vai lá e fala assim, não, cara, apaga o que eu te falei e vamos tentar assim agora. Aí você dá outra dica, isso é um ponto importante, né? Não insistir na mesma dica. Se a dica não funcionou ou se a dica piorou o movimento do aluno, você cancela e cria outra dica para tentar efetivar a correção do aluno. Um ponto importante também é que a gente não está aqui só para ser criticado, né? Só para que aponte nossos erros. Então é legal que vocês elogiem o esforço do aluno para conseguir alcançar aquela pequena mudança de movimento, ou mudança significativa, depende qual foi, mas sempre elogie o esforço. Se não houve mudança também, elogie o esforço devido ao aluno ter tentado. Mas um ponto importante é deixar claro que o seu elogio foi para o esforço e não para o movimento. Às vezes a gente elogia o esforço do aluno, falando, eu gostei do seu esforço e tal, e ele entende que ele está elogiando o movimento. Quando vocês começarem a seguir esse padrão de dicas de correção, né, relembrando, uma dica curta, uma dica específica e uma dica que gera ação, vocês vão ter muito mais sucesso nas suas correções. Olha, não quer dizer que sempre esse tipo de dica vai funcionar. Às vezes, o aluno não vai entender essa dica, e é normal.
por mais curta, específica e que geração que ela seja, às vezes o aluno não vai compreender aquela dica. E aí lembra daquele erro que a gente ficava insistindo na mesma dica? Não faça isso. Mude a dica. Você tem que ter um arsenal de dicas para correção. Tanto dicas táteis, quanto dicas visuais, quanto dicas verbais. Você tem que ter esse arsenal de dicas para o mesmo erro. Então, vamos supor que você tem que ter 10 dicas para corrigir o mesmo erro. Para que você consiga sair dessa situação. Às vezes, sua melhor dica não funciona. E aí você tem que pensar em outra para gerar mudança. Então, pessoal, hoje o vídeo foi sobre correção. Nós vamos trazer muito mais conteúdos sobre habilidades técnicas do treinador, para que vocês possam melhorar, assim, absurdamente o nível da aula de vocês, tá bem? Então, por hoje foi só. Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo foi importante para você, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, visite o meu perfil e compartilhe com os amigos.